Evidentemente que há uma imensa quantidade de ambientes intermediários entre esses dois extremos aqui. Aqui uma figura mostrando via satélite, uma fotografia de satélite dos rios Amazonas e Negro. Aqui está a cidade de Manaus. Esse ambiente é extremamente dinâmico, tem uma variação bastante significativa nos níveis de água dos rios, que se repetem com períodos de cheias, períodos de vazante, bastante irregulares, períodos de cheia, onde a floresta, por exemplo, da região de Várzea, os igapós são inundados, períodos de vazante aqui é onde a gente tem águas residuais com condições ambientais extremas. Evidentemente que em algumas situações a gente tem extremos disso, né? Aqui em azul, aqui a linha média do nível dos rios, média das mínimas, média das máximas, e aí alguns extremos, como aconteceu em 2009, representado aqui por essa linha vermelha, onde nós tivemos a maior enchente. Aqui o Porto de Manaus, desaparece aqui a marca mais alta que tinha de 1956. Mas períodos de seca extrema, como aconteceu em 2005 e volta a acontecer neste ano, em 2010. Isso aqui é o Rio Negro, professor Salati. Em frente a Manaus, aqui está a ponte do Iranduba, que vai conectar Manaus ao Iranduba, sendo construída aqui no fundo. Isso aqui é o Rio Negro. Portanto, uma seca extrema nós tivemos aqui. O que está diferente aqui? Nós estamos tendo episódios extremos com uma frequência maior. Evidentemente que nesse espaço, nessa diversidade ambiental e nessa dinamicidade, ocorrem as condições para uma diversidade biológica sem precedentes, tá certo? Alguns exemplos: insetos na Amazônia, os invertebrados na Amazônia de uma maneira geral, com uma biomassa maior do que a biomassa de vertebrados na região, tá certo? São, na coleção do INPA hoje, 354 mil espécies identificadas, mas cerca de 2 milhões coletados sem identificação e sem perspectiva de serem identificados nas próximas décadas. Não temos pessoal qualificado para fazer esta análise hoje no país. Tá certo? E aí uma primeira observação. Para a Amazônia todinha, nós temos hoje não mais do que 10 sistematas taxônomos para classificar plantas na Amazônia. Então, isso limita demais o que a gente pode fazer lá no que se refere à descrição. E falando em plantas, nós temos só de plantas aquáticas de várzea cerca de 400 espécies naquela região. Peixes também, uma grande diversidade. Aqui uma figura que sai de um livro que publicamos pela Academic Press em 2007, mais intenso azul, maior a quantidade de espécies de peixes. Só para dar um exemplo, aqui os caraciformes, que são os peixes de escama, tá certo? Nós conhecemos no mundo cerca de 1.400 espécies, 1.200 delas são endêmicas da Amazônia, só acontecem na Amazônia. Tá certo? Mas por trás dessa diversidade há um imenso conjunto de informações que a gente está apenas começando a conhecer, a ponta do iceberg. Se a gente pegar esse gráfico aqui publicado no Journal Experimental Biology em 1998, a gente tem aqui tempo, milhões de anos antes do presente, e aqui a concentração de oxigênio e de CO2 no painel de baixo. Esse oxigênio aqui, para oxigênio aqui, nós temos essa linha que mostra os níveis atuais e, portanto, desde o Cambriano até o Terciário recente, a gente tem uma tremenda variação de oxigênio na atmosfera terrestre. Muito bem. Observe aqui que aqui estão os níveis de CO2, os níveis atuais de CO2, por volta aqui de 0,03%, mas observe que ao longo do processo evolutivo a gente teve uma grande oscilação dos níveis de CO2, sempre maiores, sempre foram maiores do que os níveis que nós temos hoje. Por que o CO2 está nos preocupando hoje? Porque a gente tem variações muito rápidas na concentração do CO2.
que não aconteceram no passado. É esta questão que a gente tem por isso. Mas eu fiz questão de marcar aqui 2 momentos ao longo desse processo evolutivo para mostrar para vocês que as principais espécies de peixes que nós temos hoje no sistema surgiram naquele período que a gente tinha o quê? A gente tinha baixa quantidade de oxigênio e alta quantidade de CO2. Então, portanto, é muito provável que esses peixes que nós temos hoje no sistema, esses peixes modernos, tenham conservado informações extremamente relevantes para sobreviver o desafio ambiental que a gente tem aí se aproximando. Portanto, é aí um ponto importante para a gente conhecer isso. Precisamos de ciência e tecnologia para isso. Um exemplo disso, o pirarucu, que é um peixe de respiração aérea obrigatória, que surgiu quando tinha pouco oxigênio na água. E aí, o que esse animal faz? À medida que ele cresce, ele desenvolve um composto no seu sangue novo que não existe em nenhuma outra espécie, só nessa espécie. Esse composto é chamado inositol pentafosfato. Não existe em nenhuma outra espécie de peixe, só nessa. Portanto, o que está por trás dessas cores e dessas formas, tá certo? Essa espécie de peixe aqui também da Amazônia é a piramboia. É a única espécie de peixe, gente, que é capaz de sintetizar vitamina C. Ela produz vitamina C. Então não é laranja, não é camu-camu, não é acerola, vamos comer peixe, tá certo? Que tem vitamina C também. E, evidentemente, que esse sistema está exposto a uma pressão ambiental de toda a ordem. Não só natural, mas também agora, e principalmente, desafios antropogênicos. Por exemplo, a questão do desmatamento na Amazônia e a formação de fragmentos florestais. Isso é extremamente preocupante. Possivelmente a gente vai falar mais sobre isso ao longo do dia, mas cada quilômetro quadrado de área fragmentada tem entre 1,3 e 1,8 quilômetros de borda. São 20 mil quilômetros de novas bordas ocorrendo na Amazônia brasileira a cada ano. E é a partir dessas bordas é que a gente tem mudanças extremas na biodiversidade. Elas são áreas altamente vulneráveis e que introduzem mudanças significativas na biodiversidade. Aqui alguns exemplos disso a partir da borda, tá certo? E a gente tem efeitos que chegam até a 500 metros para dentro da área florestada a partir da borda. Ao lado disso, também a questão da mineração é um outro ponto extremamente importante, né? Se não, a gente tem um arco do desmatamento, a gente tem um arco da mineração também aí extremamente relevante, tá certo? Nós temos trabalhado, por exemplo, com a questão do cobre na Amazônia, que fica feita a mineração de cobre é feita por Carajás na mina de Sossego, fica no Rio Salobo lá. E um aspecto importante é que o sistema é capaz de se autoproteger. Para metais na Amazônia, por exemplo, a gente tem o carbono orgânico dissolvido que é capaz de quelar, é capaz de se ligar aos metais e torná-los indisponíveis para contaminar os peixes ou outros organismos aquáticos, tá certo? Então, esse é um ponto extremamente importante que a gente precisa estudar. Nós estamos usando uma legislação que é importada para limitar os níveis de metais nas águas. Nós precisamos ter esses limites estabelecidos de acordo com as características químicas e físicas de nossas águas aqui. Bom, uma série de outros desafios, né? O desmatamento, a contaminação por petróleo, tá certo? As hidrelétricas é um outro ponto importante, aquela fotografia de Balbina. Mas como é que a gente pode reduzir essa pressão? Hoje, nós temos uma capacidade de monitoramento fantástica, temos um arcabouço legal extremamente importante, mas investimos muito pouco na inclusão social e geração de renda na Amazônia. A diferença entre essas duas linhas chama-se conflito. Para reduzir esse conflito, eu não acredito muito mais que a gente possa melhorar ainda, efetivamente, a capacidade de monitorar por satélite a Amazônia. O que nós precisamos mesmo é inclusão social e geração de renda na região com manutenção da floresta em pé.
Tá certo? E um exemplo está aqui. Essa garota fez mestrado no INPA, desenvolvendo uma forma de tingir couro a partir de pigmentos vegetais biodegradáveis. Todos os nossos sapatos, por exemplo, são corados hoje com cromo, que é altamente tóxico. Vários países no mundo já não estão mais importando produtos de couro tingidos com cromo. Criação de peixes em canais de garapé. Pequenos canais, 20 metros de canal, meio metro de profundidade, nós conseguimos produzir 1 tonelada de peixe por ano. Uma família de 4 pessoas consome, em média, 400 quilos por ano. 600 quilos a mais, monta-se cooperativas e a gente é capaz de montar sistemas para produção e inclusão social. O INPA tem um conjunto imenso de produtos patenteados que está sendo transferido para a sociedade para poder produzir em Manaus, ou em outros estados da Amazônia, extremamente importantes. Aí alguns exemplos desse: o sabonete líquido, creme antioxidante, emulsão, painéis de folhas, tem o tijolo vegetal, enfim, tem uma série de produtos desse tipo. Mas, por fim, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: se a gente quiser mudar a situação que a gente tem na Amazônia hoje, nós precisamos trabalhar na mudança do PIB, que hoje região é por volta de 8%. Há uma relação direta entre o percentual de doutores e o PIB para uma região, tá certo? Em qualquer lugar do mundo isso é verdade. E aí voltamos à questão da ciência e tecnologia. Enquanto nós tivermos esse tipo de distribuição do número de doutores no Brasil, nós não vamos conseguir desenvolver aquela região. A linha do Tratado de Tordesilhas parece estar presente aqui, ó. Tá certo? Aqui ainda nesse tipo de coisa. Aqui uns números gerais para vocês, mas eu gostaria de chamar aqui, olha, os professores com doutorado nos diferentes estados da Amazônia, juntos. No total, 2.780, e aqui estão o número de professores do doutorado. Mas, no entanto, nós temos mais de 20 mil professores no sistema que não têm doutorado. Nós podemos atuar em cima desses professores e capacitar esses professores para ter um percentual deles bastante capacitado, como tem nas demais regiões do país, que chega a 80%, tá certo? Como é o caso de São Paulo. Ainda temos que capacitar muita gente no Brasil. Aqui, apenas uma comparação, nós temos 1,4 doutores por cada 1.000 habitantes, tá certo? O número de portadores de título de doutorado por 1.000 habitantes no Brasil. Mas se a gente pegar Portugal, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Suíça, todos com um número muito maior. Portanto, apesar da gente estar formando 11 mil doutores por ano, professor Salati, a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente. Apesar desse avanço, ainda a gente tem aqui um desequilíbrio dramático, tá certo? Nós temos apenas 51 cursos de doutorado na Amazônia. Apenas 51 cursos de doutorado. Em 23 das 72 áreas da CAPES, a gente não tem nenhum programa de doutorado na região. Isso inclui farmacologia, inclui imunologia, engenharia naval, museologia e assim sucessivamente. Precisa cooperação interna e externa. Precisamos cooperação das demais regiões do país com a Amazônia e precisamos cooperação da Amazônia com outros países para capacitação de recursos humanos. Portanto, educação, ciência e tecnologia são os únicos caminhos seguros para proteger a Amazônia. Muito obrigado por sua atenção.